RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, por isso mesmo vamos para as notícias. No primeiro jornal, a abrir os destaques desta edição. A Seleção Nacional de Futebol já sabe que a Mauritânia é o adversário nos oitavos da Copa de África das Nações, jogo agendado para segunda-feira que vem. O Ministro dos Transportes reitera a determinação do Governo em introduzir ainda este ano a obrigação de serviço público dos transportes aéreos inteirinhas. Carlos Santos está em Espanha, na Feira Internacional do Turismo de Madrid. A sessão plenária da Assembleia Nacional começa hoje e abre com o debate com o Primeiro-Ministro sobre Saúde e Desenvolvimento, uma escolha do próprio Governo. O projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana é lançado hoje à tarde. A operação vai ser desenvolvida pelo INE. O Instituto Nacional de Gestão do Território e a Câmara Municipal da Praia assinam protocolo para a execução do projeto de cadastro predial no município da Praia. Fundação Direito vai a Mindelo. A Primeira-Dama promove uma jornada de reflexão sobre educação. Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe manifesta vontade de aprofundar relações com Cabo Verde na área da modernização da administração pública. Conhecidos os destaques, o desenvolvimento das notícias para acompanhar já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. O secretário de Estado norte-americano deve chegar hoje a Angola. A situação no Médio Oriente continua tensa. 2 novos ataques dos Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen. As Forças Armadas norte-americanas confirmaram a realização de 2 novos ataques contra os Houthis no Iêmen durante a noite de terça de ontem para hoje. Tinham como alvo mísseis em terra apontados para o Mar Vermelho. O Conselho de Segurança está reunido, mas dividido novamente sobre um apelo a um cessar-fogo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que a rejeição israelita da solução de 2 Estados é inaceitável. António Guterres diz que o direito do povo palestiniano a construir o seu próprio Estado, independentemente de ter reconhecimento, tem de ser reconhecido por todos. E ele diz que já é a altura de um basta para a ocupação dos territórios palestinianos por Israel. A Seleção Nacional de Futebol já sabe que a Mauritânia é o adversário nos oitavos da Copa de África das Nações. O jogo está agendado para segunda-feira que vem, com assistência reforçada de cabo-verdianos que se deslocam para Abidjan num voo charter da TACV, promovido por uma agência de viagem. O jornalista Moisés Évora está em linha connosco. Vai estar daqui a pouco. Vamos prosseguir e daqui a pouco voltamos à conversa com Moisés Évora. O selecionador nacional de handball confessa que em décadas de trabalho nunca tinha encontrado um grupo tão extraordinário como é o da Seleção Nacional de Handball. Jorge Rito falava ontem ao jornalista Bem-vindo Neves após a vitória de Cabo Verde diante de Marrocos nos quartos de final do CAN e que valeu a qualificação para mais um Mundial da modalidade. Jorge Rito foi contratado há cerca de 3 meses para orientar a seleção nacional, sucedendo o sérvio Lubomir Obradovic, que em 2022 tinha levado Cabo Verde à final do CAN. Nesta sua primeira aventura no handball em África, o selecionador nacional está a dar-se bem e já garantiu o primeiro objetivo definido pela Federação. O objetivo era irmos ao Mundial, está garantido. Agora, eu acho que os atletas também têm capacidade para lutar, para estar na final deste CAN e para conseguirmos, desse modo, uma presença no pré-olímpico, que também seria inédito.
O técnico português já leva décadas como treinador de handball, mas confessa que nunca tinha trabalhado com um grupo tão extraordinário de jogadores como é o da seleção de Cabo Verde. Eu vim para um handball completamente desconhecido, o handball africano. Conheci alguns jogadores com quem já tinha trabalhado, mas tudo o resto é novidade para mim. Mas trabalhar com atletas com esta dimensão humana, com esta alegria de viver, com esta paixão pelo jogo de handball, eu acho que nunca tinha encontrado. Portanto, está a ser uma excelente aventura para mim. Cabo Verde venceu esta terça-feira Marrocos por 31-22 nos quartos de final do Campeonato Africano das Nações de Handball. O pivô Paulo Moreno foi o homem do jogo. Além de ter estado irrepreensível na defesa, ainda foi o melhor marcador com 6 golos. Primeiro, grande jogo de Cabo Verde. Nunca começa tão sábio, mas não queria, principalmente no ataque. Mas na defesa não teve sempre direito, não continua a luta. A defesa mantém aquele nível bom que não tem, que os guerreiros que não é. Depois o ataque começa melhor, que perde bolas, o ataque mais seguro, mais tranquilo, então não pode consumir que é grande vitória. Paulo, onde é que não vai arranjar força, tendo em conta que Marrocos tive-te a vencer para 3 bolas de diferença à meio da primeira parte? É nosso espírito que não tem, nós não temos espírito guerreiro demais. A mim tem um orgulho demais naqueles guerreiros. Nós temos seleção de gladiadores, então é que à toa que nós não é tubarão, não nunca dá para. Nas meias finais do CAN do Egito, Cabo Verde vai jogar com a Argélia, que deixou para trás a República Democrática do Congo. O jogo das meias finais é na quinta-feira. Voltamos ao futebol. O jornalista Moisés Évora já está em linha connosco. Moisés, hoje é dia de treino, não é? Muito bom dia para ti e para o auditório da Rádio Pública. Não, hoje é dia de descanso. É um dia de folga para a caravana da Seleção Nacional, que fez um apronto ontem. Portanto, tivemos uma sessão de treino, uma sessão leve, tendo em conta toda aquela carga, não só emocional, mas física também, do jogo frente ao Egito. Mas a novidade é que a Seleção Nacional já sabe com quem vai jogar nos oitavos de final. Iremos medir forças com Mauritânia no dia 29 às 17 horas locais, 16 em Cabo Verde. Importa salientar que a Mauritânia ontem conseguiu uma vitória histórica frente à seleção da Argélia, venceu por 1-0. Foi a primeira vitória da Mauritânia num campeonato africano e a primeira vez também que consegue passar à fase seguinte. Uma seleção da Mauritânia que tem vindo a crescer e que, obviamente, Cabo Verde irá encarar o jogo com toda a responsabilidade. Teremos alguma reação da nossa seleção hoje, tendo em conta já o adversário conhecido. Esta manhã contamos então ter uma reação por parte do selecionador bobista a propósito deste jogo. Aliás, o bobista já tinha feito saber, depois do jogo com o Egito, que não tinha preferência, que qualquer seleção que viesse, a turma cabo-verdiana iria encarar o jogo com toda a responsabilidade. Bom, podemos também adiantar que Angola conseguiu passar à fase seguinte. Angola que venceu ontem Burkina Faso por 2-0. Angola também ficou líder do seu grupo D com 7 pontos, Burkina Faso com 4, Mauritânia com os tais 3 pontos consegue o passaporte, enquanto que a seleção da Argélia, uma seleção também com traquejo no continente africano, a quedar-se pelos 2 pontos e a ficar então eliminada. Outro dado, Júlio, que podemos adiantar neste momento é que nos oitavos de final iremos ter também um jogo entre duas seleções que têm pergaminhos no continente africano. Estamos a falar da Nigéria-Camarões, uma partida então também que promete, pese embora os Camarões terem conseguido
passaporte de forma muito complicada, inclusive estiveram a perder com Gâmbia, mas conseguiram dar a volta, dar a cambalhota no marcador. A única seleção com o pleno, ou seja, com 9 pontos, é o Senegal, conseguiu 3 vitórias neste campeonato africano. A Rádio Pública acompanhar ao longo do dia, obviamente queremos mais informações para o nosso auditório. Muito bom dia. Votos renovados de bom dia, este é o primeiro jornal. O Ministro dos Transportes reitera a determinação do Governo em introduzir no país, ainda este ano, a obrigação de serviço público dos transportes aéreos interilhas. Carlos Santos encontra-se em Espanha, participa da vista na mão na Feira Internacional de Turismo de Madrid, que começa hoje. O Ministro dos Transportes lembra que o processo iniciou em 2023, com a publicação em março da Lei sobre a Obrigação de Serviço Público nos Transportes Domésticos de Passageiros e Cargas. O Governo vai dar continuidade ao processo este ano. No primeiro semestre temos previsto a introdução ou a aprovação de mais uma legislação para dar continuidade ao pacote de leis que nós estaremos a apresentar. Portanto, muito brevemente estaremos a apresentar essa segunda legislação, portanto, que vai ser já aprovada. E estaremos a arrumar para este processo de uma forma serena, por forma a não causar nenhuma disrupção. A obrigação do serviço público é, segundo Carlos Santos, um compromisso importante para a garantia da previsibilidade no setor dos transportes aéreos interilhas. Porque vai introduzir um conjunto de obrigações da parte do operador aéreo doméstico e também da parte do Estado enquanto concedente dos serviços. Acreditamos que é uma legislação importante para garantir a mobilidade com a previsibilidade, mas também com a pontualidade por todos nós desejada. O Ministro dos Transportes encontra-se em Espanha para participar na Feira Internacional do Turismo de Madrid. A caminho da capital espanhola, Carlos Santos esteve em Málaga com os transportes e o turismo em agenda. Então essa nossa visita a Málaga, a capital da região que alberga cerca de 8 milhões de pessoas, foi com esse intuito de iniciar ali algumas conversações no sentido de podermos tirar proveito também desse mercado de origem. E fomos bem-sucedidos. Estaremos a pensar numa conectividade de Cabo Verde a Espanha através da Cabo Verde Airlines. Ainda estamos a trabalhar, não queria apresentar aí esses dados, ainda estamos a trabalhar nessa matéria sobre a conectividade, como disse, para nós conseguirmos potenciar aquilo que o mercado da Andaluzia representa e que pode vir a representar no futuro. Mas estamos no bom caminho. A Feira do Turismo de Madrid começa hoje, decorre até 28 próximo. Pelo meio, Carlos Santos irá manter encontros com o Ministro do Turismo de Espanha, com o Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo e com a Conselheira do Governo das Canárias para o Turismo. E está na calha a assinatura de um memorando, justamente com a Conselheira de Turismo do Governo das Canárias. Com as Canárias também tem sido esse o objetivo de melhorar a relação com o governo regional, permitir que muito daquilo que é o know-how que eles têm seja também passado a Cabo Verde e a nível de tudo o que é o normativo jurídico que nós estamos agora numa fase da sua apresentação, da sua aprovação. Este ano, como eu já disse, nós devemos ter um novo normativo para aquilo que nós chamamos de alojamento complementar, que toca no turismo de habitação, porque nós estamos num momento em que há uma viragem e uma alteração do perfil do turista que cada vez mais visita Cabo Verde. É outra matéria que nós estaremos a trabalhar com o Governo das Canárias, que já manifestou a sua vontade em nos apoiar nesse e noutras matérias a nível do turismo. Carlos Santos reúne-se ainda com o Ministro Espanhol do Turismo para avaliar a implementação do memorando de entendimento assinado em 2021 entre os dois países. Além de contactos com diferentes entidades ligadas ao sector, a participação de Cabo Verde na Feira de Turismo de Madrid vai ser, segundo o governante cabo-verdiano, oportunidade para divulgar a marca Cabo Verde. A sessão plenária da Assembleia Nacional, a última deste mês, começa hoje e abre com o debate com o Primeiro-Ministro sobre Saúde e Desenvolvimento, uma escolha do próprio Governo. O grupo parlamentar do MPD quer atingir dois objetivos principais definidos ontem em conferência de imprensa pela deputada Vanusa Barbosa. Desafios
que constituem verdadeiros entraves ao desenvolvimento do próprio setor e, consequentemente, entraves ao desenvolvimento do país. Vejamos, justifica-se ter financiamentos e não... Pedimos desculpas, mas trata-se realmente da deputada Paula Moeda do PCV, que vamos ouvir daqui a pouco. Vamos repor a deputada Vanusa, que nos explica que o grupo parlamentar do MPD tem 2 objetivos principais a atingir. Tendo o Governo de Cabo Verde declarado 2024 como o ano da saúde mental, queremos levar este tema para a esfera pública para um alargado debate, mas também com ações concretas, com impacto na população, criando condições para que o debate sobre este tema seja feito de forma descomplexada e, acima de tudo, que haja cada vez mais acesso a cuidados. Cabo Verde recebeu, no passado dia 12 de janeiro, o certificado de país livre do paludismo. Permitam-me realçar a necessidade de uma abordagem sistémica e holística que estabelece junto do setor da saúde uma lógica de corresponsabilização entre os vários atores nesse processo. Os desafios ainda são enormes, mas temos a plena convicção de que o caminho a ser percorrido é este. O contributo da saúde para o desenvolvimento do país e até que ponto o modelo de desenvolvimento adotado tem influenciado o sector da saúde. É esta a base que o PCV leva ao debate. A deputada Paula Moeda concorda que o sector da saúde deve continuar a contribuir para o desenvolvimento, mas alerta que há muitos desafios a vencer. Desafios que constituem verdadeiros entraves ao desenvolvimento do próprio setor e, consequentemente, entraves ao desenvolvimento do país. Vejamos, justifica-se ter financiamentos e não os usar na sua totalidade e fazê-los arrastar no tempo? Isso põe em causa a eficiência na utilização dos recursos. Por exemplo, o Fundo Kuwait. Que notícias para o Centro de Diagnóstico da Praia, que fazia parte deste fundo? Que notícia para a construção e reinstalação da Delegacia de Saúde da Praia? Que notícia para a Delegacia de Saúde de Ribeira Grande de Santiago? Apenas alguns de muitos exemplos. E o que se diz sobre continuar a vender ideias e não serem implementadas? O CID também é crítica. A deputada Dora Pires aponta que o Sistema Nacional de Saúde encontra-se timidamente preparado para enfrentar novas patologias. A abordagem das doenças não transmissíveis, principalmente das doenças cardiovasculares, do câncer, da diabetes, das doenças respiratórias crónicas, das doenças autoimunes, vem aumentando e, com a escassez de alguns medicamentos no mercado, a situação acaba por agravar. No entanto, as desigualdades nos cuidados de saúde relativamente às classes sociais mais baixas acabam por sofrer mais e, diante de tudo isso, nós apelamos aos governantes a terem atenção a essas classes que mais sofrem. O debate com o Primeiro-Ministro sobre Saúde e Desenvolvimento pode ser contaminado pela recente polémica sobre o leilão dos fundos do INPS, em que 4 bancos participantes acusam a instituição de favorecer um outro, o IIB. O projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana é lançado hoje à tarde pelo chefe do governo. A operação vai ser desenvolvida pelo INE e está em curso desde março do ano passado. Na altura, o ministro das Comunidades, Jorge Santos, definia assim a finalidade do mapeamento das comunidades cabo-verdianas no exterior e os seus descendentes. Conhecermos melhor onde estão, quem são e como estão as nossas comunidades imigradas. Como sabemos, Cabo Verde, de acordo com o último censo, tem aproximadamente 500 mil cabo-verdianos residentes e 2/3 da sua população está na diáspora, ou seja, 1,5 milhões de cabo-verdianos.
distribuídos, de acordo com as nossas estimativas, é 850 mil nos Estados Unidos, 450 mil na Europa, 200 mil na África. E esses cabo-verdianos pertencem a estratos sociais diferentes e são de gerações diferentes. Onde estão os cabo-verdianos e descendentes e quem são? O objetivo final e a caracterização do seu perfil é o objetivo final do projeto de mapeamento da diáspora cabo-verdiana. A operação estatística conta com o apoio de parceiros internacionais como o Banco Mundial e a Organização Internacional para as Migrações. A Câmara Municipal da Praia vai continuar a trabalhar durante todo o tempo, independentemente do período eleitoral que se avizinha. Neste caso, as eleições autárquicas que devem ter lugar entre outubro e novembro deste ano. O reparo parte do presidente da Idilidade e vem a propósito do acordo de cooperação que assina hoje de manhã com o Instituto Nacional de Gestão do Território e que visa implementar a operação de execução do projeto de cadastro predial no município da Praia. Em concreto, Francisco Carvalho garante que a aproximação do período eleitoral não vai afetar o desenvolvimento do projeto, que considera ser da maior importância para o município. O cadastro predial vai permitir saber quem são os donos, por um lado, dos edifícios e dos terrenos, e por outro lado, quais é que são os limites desses terrenos. E por fim, o passo final é agora o registro, porque o registro é a última fase do cadastro, que é uma fase fundamental. Portanto, vai-se fazer a identificação dos proprietários, vai-se fazer a identificação dos limites e, por fim, vai-se fazer o registro e então os terrenos dos prédios vão estar registrados, vão ter os seus limites definidos e os seus proprietários identificados. Suponho que deverá ser criada uma equipa técnica mista? Exatamente. Aqui o financiamento é do Banco Mundial, através de um projeto, que é o projeto de melhoria do sistema de estatísticas, e há uma contratação externa para a implementação de todo este trabalho. Mas há instituições que estão diretamente envolvidas. A coordenação é do Instituto Nacional de Gestão do Território, mas também a Conservatória do Registro Predial e a Câmara Municipal da Praia, obviamente, são instituições que estão envolvidas na implementação deste projeto de maior importância aqui para o município da Praia. O projeto de cadastro predial vai ser desenvolvido durante 3 anos, compreende as fases de lançamento da operação, recolha e confirmação de dados, consulta pública, caracterização definitiva dos prédios e a publicação da declaração que define o município da Praia como área cadastrada. A Fundação de Direito, a que preside a Primeira-Dama, promove hoje na cidade do Mindelo uma jornada de reflexão sobre educação, mas educação em toda a sua dimensão, desde o espiritual à cívica. A escolha do tema, diz Débora Catiza Carvalho, é propositada. A educação é um dos pilares da atuação da Fundação de Direito e, além do mais, na Nivaz, hoje celebra-se o Dia Mundial da Educação, instituído pelas Nações Unidas em dezembro de 2018. Que educação para uma sociedade de direito é o tema escolhido e, ao mesmo tempo, um questionamento que os vários oradores vão tentar responder em perspectivas diferentes. A Primeira-Dama explica que não é somente a educação académica que vai estar em debate. Por exemplo, espiritual, numa dimensão psicológica. O ano 2024 foi decretado como ano da saúde mental. Então, como é que nós podemos, e Aristóteles falava disso, da educação da mente e do coração. Como é que podemos fazer esta educação da mente? Mas também teremos uma vertente do direito numa dimensão social. Podemos falar da identidade do direito e também uma dimensão a nível da família. Qual é a responsabilidade da família nesta educação? Nós muitas vezes usamos a expressão educação de berço, que é a educação que vem de casa. Débora Catiza afirma que a educação dos cidadãos é uma missão que deve ser assumida por todos, inclusive pela família. A
Ainda hoje a Fundação Dreto vai estar a vender materiais de merchandising num gesto empático para com o jovem de São Vicente, João Alves, que se encontra em tratamento fora do país. Está neste momento em Lisboa a fazer tratamento. Para mostrarmos, pode até ser pouco naquilo que ele precisa, mas é esta demonstração de empatia para com o outro que nós muito gostaríamos de espalhar pelas ilhas de Cabo Verde e pela nossa diáspora, que 2024 nos traga mais desta partilha da empatia para com o outro. A missão e o trabalho da Fundação Dreto vão ser também mostrados noutras ilhas e na diáspora, revela Débora Catiza. A apresentação pública da referida fundação, hoje em Mindelo, está agendada para as 17h30 no Hotel Porto Grande. A Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe manifesta a vontade do seu país em beber da experiência de Cabo Verde no campo da modernização da administração pública. Ilza Amado Vaz define que são prioritárias a informatização, formação e a adequação da legislação, questões, aliás, abordadas ontem à tarde num encontro com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira. Carlos Santos, para concluir, duas notas. Donald Trump terá vencido, porque ainda não há resultados definitivos, as primárias em New Hampshire com 53,4% dos votos contra 28% de Nikki Haley, a antiga ex-governadora de Carolina do Sul, que, no entanto, promete continuar na corrida. O presidente da Argentina enfrenta a primeira greve geral do país desde a sua recente tomada de posse. Agora 7h, 26 minutos. Tudo dito em relação a esta primeira edição, ou este primeiro jornal para quarta-feira, hoje dia 24 de janeiro. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.